inteligências artificiais, até a descrença no mundo tão ordenado, cartesiano, que parecia que deixava a gente com segurança, que ter à mão a psicanálise é um privilégio, né, para poder pensar o mundo hoje. Quando a Liga me fez a proposta desse título de trabalho para essa aula aberta, aula inaugural, Psicanálise Brasileira, Horizontes Clínico-Políticos, eu retomei uma discussão recente que comecei a fazer com a tradição do pensamento brasileiro, junto com um pouco de poesia e de um olhar estético, a partir de um convite que eu havia recebido para pensar João Cabral de Melo Neto, Morte e Vida Severina. Então, eu retomei a poesia, acrescentei alguns novos elementos para poder pensar a clínica que a gente vem fazendo hoje. Então, eu queria saber, a gente não fechou o tempo que eu teria, uns 40 minutos, mais ou menos, Lucas? Preciso de falar com você. A gente estava pensando em ir até 8 horas, eu acho que dá para passar um pouquinho também. Tá bom. Então, teria aí uma horinha, ou se perfeito. fizer menos, eu cumprir o debate. Para a gente poder conversar, isso que eu pensei. Eu vou, então, compartilhar agora a tela. Deixa eu ver como é que eu faço. Eu posso também... Eu acho que eu vou e... Deixa eu estar abrindo aqui também o meu texto. Deixa eu ver como é que eu vou... Aqui eu compartilho a tela com vocês, né? Deixa eu pensar um pouquinho, porque esse aqui eu não estou acostumada a usar. Você escolhe uma aba. Tá, peraí que eu vou... Eu acho, talvez, Lucas, que eu vá te mandar por e-mail, enquanto eu vou começar apresentando, mas eu vou te mandar por e-mail essa apresentação, porque aí vou te pedir uma ajuda, porque o Meet eu não domino muito, e a hora que for passar o som, né, eu vi que você já respondeu, mas vou te passar agora também essa apresentação. Só um minutinho. Vou abrir ela aqui, mas vou te passar também. Só um minuto, gente. Acho que não vai. Foi. Está um pouquinho lenta a minha internet. Só um pouquinho. Eu passei para ele os vídeos que eu queria exibir, mas eu acho que eu vou ter que passar a apresentação, que está ficando muito lento. Eu acho que você vai precisar apresentar aqui a internet. Aqui não é. Aqui eu apresento. Tá, já estou te mandando. Lucas Fernandes. Oi, gente, enquanto o André enquanto não chega aqui, queria que levantasse a mão quem não é de BH, só para a gente ter uma noção também de onde o pessoal está vindo, ver quantas pessoas estão aqui. A galerinha, André, Camila, Emerson, pessoal que a gente conheceu no Red Bull e também. Alex, Guilherme, Ana Clara, Thelmo. Temos algumas pessoas também. Ô, Lucas, enquanto está chegando aí a apresentação, eu vou dar início aqui. Eu fiz um texto, mas ao mesmo tempo eu vou conversando com vocês, tá bom? Esse texto deve sair publicado em breve. Eu já mandei. Pronto, vocês estão me vendo agora? Maravilha. Gente do Brasil todo, né? A hora que chegar, você coloca para mim. Não precisa correr, não.
Bom, habitualmente a psicanálise, então, feito esses agradecimentos e louvando a lápis, vamos embora, né? Vamos começar. Habitualmente a psicanálise aconteceu nos consultórios privados. Foi assim que ela nasceu dentro de um modelo médico. Tradicionalmente, ela se orientou pelo horizonte da subjetividade de sua época, como Lacan gostava de dizer. E, originalmente, se deteve nas defesas inconscientes dos sujeitos que atravessaram experiências no que a gente chama hoje do norte global, né, nos países imperiais. Nessa apresentação, eu busco renovar a teoria clínica da psicanálise de modo situado e no horizonte geopolítico brasileiro, no nosso tempo, né, do agora. Para isso, eu retomo o Alto de Natal de João Cabral de Melo Neto para pensar uma psicanálise severina. O meu nome é Severino, não tenho outro de pia. Aliás, coloca para gente, Lucas, vamos deixar ele falar? Coloco, é o primeiro lá, né? Se você clicar em cima já dá, mas vamos ver se o som vai sair. Esse link aí já leva até onde Severino fala com a gente. O meu nome é Severino, não tenho outro de pia. Como há muitos severinos que é santo de Romaria, deram então de me chamar Severino de Maria. Como há muitos severinos com mães chamadas Maria, fiquei sendo da Maria do finado Zacarias. Mas isso ainda diz pouco. Há muitos na freguesia por causa de um coronel que se chamou Zacarias e que foi o mais antigo senhor dessa Sesmaria. Como então dizer quem fala, ora vossas senhorias? Vejamos, é o Severino da Maria do Zacarias, lá da Serra da Costela, limites da Paraíba. Obrigada. Mas isso ainda... Severino, como muitos severinos, é o retirante que foge de sua sina, igualmente severina, para reencontrá-lo em cada ato desse poema dos mais belos do nosso repertório nacional, imagino que quase todos vocês conheçam. E se somos severinos iguais em tudo na vida, morremos de morte igual, mesma morte severina que é a morte de que se morre, de velhice antes dos 30, de emboscada antes dos 20, de fome um pouco por dia, de fraqueza e de doença é que a morte severina ataca em qualquer idade e até gente não nascida. Versos em redondilhas, sempre 7 notas, como uma música que às vezes fere os ouvidos, né, de quem não está habituado a ler a diversidade que é o Brasil. O rio e o homem sofrem a seca, seguem seu curso em Via Crucis, no Rosário, em direção ao mar do Recife. Porém, em busca da vida, Severino, da Maria, do finado Zacarias, lá da Serra das Costelas, lá no limite da Paraíba, só encontra a morte. A carpideira é a primeira estrofe, o corpo assassinado por emboscada, carregado por 2 outros homens para o enterro, a plantação, quando eles vão se aproximando da capital e já tem água, a plantação que condena o trabalhador, e os coveiros que conversam sobre a triste sina dos indigentes quando ele chega na capital. Ao finalmente alcançar e contemplar o mar, Severino apagado pelo prenome, ao tomar a predicação do seu ser, por esse destino severino, pensa em tirar a própria vida. É quando encontra um pescador de caranguejos e inicia com ele uma prosa. Nesse momento mesmo, o pescador recebe a notícia de que seu filho acabara de nascer. Como é um alto de Natal, chegam os vizinhos com presentes e a vida, mesmo severina, se renova. Como ele diz, é difícil defender só com palavras a vida, ainda mais quando ela é essa vida severina. Qual o lugar da palavra numa vida severina ou numa psicanálise que inclui a geopolítica de onde ela acontece? Eu pensei em trabalhar com algumas sequências e a primeira delas é a nominação. O que é um nome? Como que a gente dá um nome? Eu vou apresentando, Lucas, pode deixar ainda naquele. Se você quiser até pode pular um, que eu vou explicar que eu vou trabalhar com 2 grandes feixes, a lógica predicativa e a cripta. Essas 2 operações, né, que a gente considera na clínica, cada vez mais pensando a psicanálise nessa perspectiva decolonial com a qual a gente vem trabalhando aqui no Psilax, ela tem a ver com vários outros
o que vários outros pensadores já trouxeram, a própria Patrícia Hill Collins, quando fala das imagens de controle que limitam a presença de determinados corpos, não deixa de estar tratando dessa ideia da lógica predicativa, da qual a gente ainda não tirou todas as consequências. A lógica predicativa tem a ver com o modo como um nome é constituído. Eu sou, tu és, ele é. E a margem de manobra, especialmente clínica, mas subjetiva também, que a gente tem diante dessas predicações. É diferente eu dizer eu sou Andréia, professora, mulher branca, e um jovem negro andando na rua, a polícia dizer aquele ali é malandro, pode pegar. Ele é. Né? Não há exatamente uma dialética quando um tiro atinge uma pessoa simplesmente porque ela é parte desse destino, né? Ela está englobada e nomeada por esse significante destinal. E eu acho que isso a gente tem que introduzir na clínica, eu vou chegar lá no final da apresentação, assim como a cripta, que eu vou explicar com mais detalhes adiante, que tem a ver com essa dimensão pulsional, que nem sempre encontra meios e modos de se escoar, ou de simbolizar, ou de produzir os seus efeitos de articulação com a vida. Então, muitas vezes, a cripta é uma espécie de uma fantasmagoria que vai habitando a gente ao longo da história, sem que a gente consiga traduzi-la na sua relação com aquilo que a provocou. Eu vou chegar com calma nesses dois pontos. Se você quiser virar mais uma, por favor, Lucas. Eu vou partir de um livro que se chama A Teoria da Nominação em Jacques Lacan, que foi fruto de uma pesquisa. A gente aqui no Psilax trabalha muito com grupos, né, e coletivos, e esse grupo foi um grupo que discutiu a teoria da nominação em Jacques Lacan, e a gente encontrou, isso foi em 2018, em meio aos estudos sobre colonialidade, escravização, em que a gente estava tentando entender como que os nomes capturam as pessoas, capturam as relações, capturam as próprias coisas e avançam simbolicamente na construção do mundo. Houve um coletivo grande, esse livro vocês acham, né, na internet, não sei se já tem ele em PDF, mas não é difícil de encontrar. A gente detalhou como que o Lacan trabalhou ao longo da obra dele a nominação, e eu resumo em 5 pontos, para começar com a teoria lacaniana forte, né, que é aquela que nos alimenta aqui no Psilax. Na linha do tempo da teoria lacaniana sobre a nominação, a gente pode resumir o percurso de Lacan assim. Nos anos 50, as referências que aparecem nos primeiros seminários, acho que a maioria de vocês sabe, né, o Lacan trabalhou numa obra oral de mais de 20, quase 30 seminários que foram transcritos e viraram livro. Então, a gente lê 2 escritos, né, 2 livros, um que se chama Escritos e outros escritos, e os 20 e tantos seminários do Lacan. É onde a gente estuda, né? Para quem está chegando agora na psicanálise, né? Acho que deve ter gente que é nova, gente que já é mais antiga no percurso. Então, nessa trajetória lacaniana, nos primeiros seminários, a relação da nomeação ela é uma relação eminentemente simbólica, no sentido, como está aí no número 1, da palavra matar a coisa. O que significa isso? Significa que o Lacan entendia, num sentido muito freudiano, que cada vez que a gente simboliza uma experiência, ela morre no sentido pulsional, ela ganha uma tradução e ela alivia o aparelho psíquico. Então, uma das linhas de trabalho da clínica é fazer exatamente essa associação daquilo que está produzindo muita angústia com o nome. Mas a associação ela é insuficiente para tratar a dimensão pulsional. E aí a gente vê que, ainda que haja prevalência do simbólico nesses primeiros artigos dos anos 50, que estão nos escritos, seminário 1, 2, a gente vai ver que o conceito sofre mudanças quando no seminário 6, o desejo de sua interpretação, o Lacan acrescenta uma função estruturante, subjetiva à nomeação. O nome ali permite a quem fala articular o desejo aos objetos, produzindo o efeito sujeito. O próprio sujeito se toma como objeto e, diante de um outro, ele recebe a imagem e a mensagem dele invertida, produzindo-se a partir daí como sujeito desejante.
Então, confrontado com o vazio do nome, que não contém o sujeito, nem o corpo, nem a experiência, o sujeito se aproxima dessa posição de objeto, respondendo à demanda do outro com seu desejo. Esses artigos são os do final dos anos 50, como Instância da Letra, que foi principalmente de onde eu... e também Seminário 3, 4, 5 e 6, que aí o 6 é que vai fazer essa virada. Um terceiro movimento de virada em relação ao nome, né, para a gente entender como que se predica o corpo, a subjetividade, o outro, tá ali no intervalo do Seminário 9 ao Seminário 12, já no início dos anos 60, até metade dos anos 60, mais ou menos, quando aparece o nome próprio como um designador rígido, que designa o objeto ao qual se refere, mas ele mesmo não porta nenhuma tradução, nenhum significado em si mesmo. Então, é um nome que não tem um sentido. Aqui o Lacan já está começando a se aproximar da ideia do real, né, cada vez mais, e o nome surge como uma espécie de uma ilusão de sutura diante desse vazio originário da própria palavra, que não detém em si mesma nenhum significado, nenhum sentido. O Lacan faz toda essa discussão com alguns objetos topológicos, como a garrafa de Klein, o cross-cap, para mostrar que o sujeito está em exclusão interna ao seu objeto. Então, ele já dá uma virada em relação àquele efeito estruturante, que era o sujeito como resposta, o sujeito como objeto, que constitui-se em resposta ao outro como sujeito desejante. Aqui a gente já está numa relação do sujeito em uma exclusão interna ao seu objeto. Essa passagem vai produzir o início de uma virada que a gente vai ver acontecer, especialmente entre os seminários 17 até ali no 20, quando a própria noção de nome, de nomeação, ela vai se transmutando porque há uma mudança na própria teoria do Lacan. O Lacan vai começar a destituir a ideia de um articulador único para o simbólico, que seria o nome do pai, como aquilo que, a partir do desejo da mãe, constitui para o sujeito a possibilidade dele advir, e com isso ele passa a estar referenciado a esse nome, para uma ideia de nomes do pai pluralizados. Inclusive, num artigo maravilhoso que a Nádia Laguardia de Lima, que é a colega que assina, né, aqui no departamento, junto com os alunos, a proposta do Lapso, ela tem um artigo muito bom em que ela mostra como que no Seminário 17, o Lacan equivale o nome do pai a um significante mestre qualquer, a qualquer um S1. S1 é o significante que agencia o discurso do mestre. Então, a gente começa a entender que qualquer nome pode ter o valor de articulador simbólico. Essa pluralização acontece no Seminário 17, e vai ter uma passagem, então, do nome do pai como articulador do desejo para a constatação de que há um limite estrutural de todo ser falante com a linguagem. Se você fala, você vai se deparar com a experiência de não dar conta da realidade, de não dar conta de tudo, de não dar conta de significar a experiência. Então, porque falamos, somos castrados. O nome do pai perde essa importância de ser um valor estruturante para a própria linguagem, a própria experiência de um corpo pulsional imerso no mundo da linguagem, ser aquilo que articula o limite e a castração. Então, o traço uniano, o gozo feminino suplementar ao falo, as tábuas da sexuação, tudo isso nesse período, né, que a gente já está trabalhando aí com a lógica, mais do que com os objetos topológicos ou com os aforismos do primeiro tempo, né, e os objetos topológicos do segundo tempo, a gente vai ter um período em que o Lacan vai discutir muito a lógica, como que ele vai conseguir pensar o impossível a partir daí. E, finalmente, a gente tem a associação do nome, da nomeação real, simbólica e imaginária, que o Lacan associa a angústia ao sintoma e a inibição, em Freud, né, eles inclusive nomeia essas três operações como os três nomes do pai freudianos. Já no final dos anos 70, da metade para frente, mais ou menos, o Lacan vai demonstrar a função da nomeação como um quarto termo no nó borromeano que vincula a realidade e indica o modo de gozo de um sujeito articulado aos três registros que organizam a realidade para o Lacan, né, que são exatamente esses três, o real, o simbólico e o imaginário.
Joyce vai ser a demonstração de que um nome pode substituir o pai pela via do sintoma, que ele põe um H para dizer que é algo que amarra a realidade psíquica e constitui, então, essa dimensão que aí já é inarredavelmente entre simbólico, real e imaginário. Pode passar, por favor. É importante a gente partir dessa experiência lacaniana para a gente poder virar o espelho pelo avesso. Quando a gente olha para a psicanálise, sem se mirar nela, a partir de um espelho ocidental, neoliberal, burguês, branco, cis-hétero, falo-patriarcal e euro-americano, a gente consegue pensar a operação clínica a partir de uma perspectiva que situa o corpo de quem fala, que situa a cena analítica, não de uma forma essencialista, não de uma maneira ontológica, como se aqueles seres trouxessem uma substância em si mesmo. Mas a partir da lógica predicativa, a gente vai começar a entender que há um modo muito próprio desses corpos se posicionarem no discurso e há um limite discursivo para que eles ocupem qualquer lugar. Então, você não ocupa o lugar apenas que você deseja, você ocupa o lugar que é designado para você ocupar. E é esse embate que eu quero destacar hoje na clínica psicanalítica, porque ele não é tão evidente, nem foi tão trabalhado ao longo dessas últimas décadas. Então, eu queria resumir um pouco o olhar de onde eu parto, a partir de uma citação de um livro que eu escrevi, que se chama O Sujeito Suposto Suspeito, a Transferência no Sul Global, que é um livro no qual eu trabalho a dimensão da transferência em Freud e em Lacan, fazendo uma transversalidade ou um olhar descentralizado em elipse decolonial. Eu fui retirando esse centro europeu para pensar como operar com a transferência, com a interpretação no nosso século, mas na nossa geopolítica também. Então, vou citar esse livro, O Sujeito Suposto Suspeito. Enquanto Freud testemunhava as mulheres vienenses cansadas de esconder seus calcanhares sob longos vestidos e armaduras, as mulheres negras brasileiras, degrau mais básico de sustentação da economia nacional, decidiam como sustentar suas famílias, com homens sem alfabetização, sem sapatos e sem nenhum tipo de política de reparação pelo crime mais radical já cometido em qualquer outro tempo e outra geopolítica, a escravização de um ser humano. Nos idos do século XIX, recebíamos da pena da princesa portuguesa, ela governava o Brasil como regente pela terceira vez nesse momento, a abolição da escravatura, por uma pressão social e externa, da política externa, muito intensas. Enquanto Freud escrevia Afasias, em 1891, a princesa assinava a Lei Áurea em 1888. Então, essas configurações geopolíticas, mesmo no mesmo tempo histórico, elas precisam ser situadas, porque senão a gente não consegue ver a diferença do modo com que o sofrimento acomete os corpos. Essa diferença é apagada, ela desaparece do horizonte quando a gente pensa o século, quando a gente pensa o contemporâneo. É preciso que a gente entenda que a geopolítica modifica o lugar dos corpos. Você ser um palestino em Gaza ou se ser um palestino nos Estados Unidos faz toda a diferença hoje. Você ser um jovem negro numa favela carioca, numa comunidade carioca, e você ser um jovem negro morando na zona sul de um bairro da, sei lá, Zimbábue, é muito diferente. Então, a gente precisa conectar essa dimensão da realidade da clínica. Como sustentar a universalidade da experiência com o inconsciente sem deixar de notar essas linhas abissais que diferenciam o norte do sul global, que pode acontecer dentro da mesma cidade, né? O norte e o sul global não é o norte e o sul dentro de um globo, é uma diferença de posição hierarquizada. Separam também homens e mulheres, corpos cis e trans, mundo que cria em binarismos e dualidades, em certezas emancipatórias e iluminadas, para se assegurar universalmente daquilo que autogarante a sua própria construção. É o olhar cartesiano que inventa o pensamento cartesiano a partir de um sonho. Isso para um psicanalista não é qualquer coisa, né? Foi um sonho do Descartes que produziu a ideia de uma racionalidade. Tinha que ser um sonho. Desvelado esse arranjo colonial radicalmente desigual e invisibilizado por séculos, a gente ainda pode universalizar como
o modo como se distribuiu o gozo do corpo, da língua, do gênero e das riquezas? Podemos crer que se sofre do mesmo modo nesses distintos territórios geopolíticos? Como os nomes ali se distribuem? Como eles produzem refrações? Como eles impactam o corpo? Quais as hierarquias que eles criam? Sugiro que abram por curiosidade os mapas coloridos com as taxas de feminicídio, índices de transfobia ou de mortes por conflitos urbanos. A gente naturaliza e invisibiliza a morte severina, desde que ela não chegue muito perto. Olhar pelo avesso implica em perspectivar a cena, a outra cena inconsciente de modo descentrado. Ô, Lucas, pula umas 3, só para eu mostrar umas figuras dessa diferença? Pode. Aí, geopolitizar, né, ou trabalhar pelo avesso implica em perspectivar a cena. A outra cena inconsciente, sempre inconsciente, a partir do inconsciente estruturado como linguagem, porém de um modo geopolítico. Eu chamo de elipse decolonial essa psicanálise em giro, que desestabiliza os regimes de poder introjetados e gerenciados superegoicamente, desde a nossa maior intimidade estrangeira, que é o nosso corpo, né? O corpo é a grande alteridade do sujeito desejante. Aí você volta para aquelas 3, por favor, que eu mudei um pouquinho a ordem. Obrigada. Então, como pensar a lógica predicativa, que é o primeiro ponto da apresentação de hoje? Severino é nome próprio, masculino, substantivo e adjetivo. Conta a sina de um homem que reproduz a sina de todos os homens severinos. Morrer antes da hora. Nesse sentido, ele indica uma lógica predicativa. E elas são 3. Ele é, tu és, eu sou. Severino, ele é. Alguns nomes cito Cristiane Ribeiro no livro Tornar-se Negro, Devir Sujeito, que recupera algumas proposições de Célio Garcia, que, por sua vez, está discutindo com Ian Hacking. Cito, então, Cristiane Ribeiro. Alguns nomes cumprem a função de significantes destinais, no sentido de marcarem um tempo para além da história. Ou seja, o próprio predicado já é uma ameaça para quem o recebe, por marcar de forma antecipada um destino destrutivo. Severino, palestino, para trabalhar no contexto contemporâneo. Nesta linha, somo a história de Severino a música de uma mulher nordestina e de 2 irmãs do sertão pernambucano. Primeiro, a música intitulada Violeira, uma música da sina da mulher nordestina. Morte e vida aí são substantivos femininos. Você põe, Lucas, aquele segundo... Se você clicar aqui, também vai ter nesse... Sim. Entre Irmãs, né? Ou Não, é o outro. É o da... a música chama Violeira. Vou mudar aqui. Obrigada. Eu pus uma mulher cantando ao invés do Chico, tá, gente? Era para ser o Chico. Desde menina, caprichosa e nordestina, que eu sabia minha sina era no Rio vir morar. Em Araripe topei com um chofer de um jipe que descia pra Sergipe pro serviço militar. Esse maluco me largou em Pernambuco quando um cara de Trabuco me pediu pra namorar. Mais adiante, num estado interessante, um cacheiro viajante me levou pra Macapá. Uma cigana revelou que a minha sorte era ficar naquele norte, eu não queria acreditar. Juntei os trapos com um velho marinheiro e viajei no seu cargueiro que encalhou no Ceará. Voltei pro Crato e fui fazer artesanato de barro bom e barato pra modo economizar. Eu era um broto e também fiz muito garoto, um mais bem feito que o outro, eles só faltam falar.
Juntei a prole, me atirei no São Francisco, enfrentei raio curisco, correntes e coisa má. Ainda arrumei com um artista em Pirapora, mais um filho e vim-me embora, cá no Rio vim parar. Ver Ipanema foi que nem beber Jurema, que cenário de cinema, que poema beira-mar. E não tem tira, nem doutor, nem ziquezira, eu quero ver quem é que tira nós aqui desse lugar. Pode interromper que ela vai repetir o refrão. Obrigada, Lucas. A Violeira conta a história de muitas mulheres severinas, assim nomeadas por 2 homens, Tom Jobim e Chico Buarque. História de um país em migração interna no roteiro Nordeste-Sudeste, fruto da expansão industrial e ausência de política econômica e social para essa região sofrida do país pela seca, em seu território geográfico. Hoje a migração interna mudou. O racismo ecológico reproduz a monocultura cartesiana e fixa pessoas no interior do país. A Rabalde é um livro muito bacana que tem contado essa história com o João Salles. As migrações se dão de modo circular entre as várias regiões centro-oeste, nordeste e norte, e devasta paisagens. Modos de viver juntos foram extintos junto com a cultura do mesmo, do homogêneo, segundo o Nego Bispo. Estamos atravessando o ponto de não retorno na floresta amazônica, que se tornará uma região, já está se tornando em alguns lugares uma região desértica. Se vocês verem a redução do Rio Negro na internet, vocês vão se assustar. Parece que a gente está no Saara e não no Amazonas, em cerca de 80 anos ou menos, dada a aceleração do avanço da crise climática. Na música, o que ela diz, a Violeira? Desde menina, caprichosa e nordestina, que eu sabia, minha sina era no Rio vir morar. Uma cigana revelou que minha sorte era ficar naquele norte, e eu não queria acreditar. Aqui a gente tem, assim como no ele é significante destinal, o tu és, uma nomeação pelo outro. A diferença é que no tu és violeira, tu és nordestina, tu és severina, ela pode responder, não, como ela diz, não tem carranca, nem trator, nem alavanca, quero ver quem é que arranca nós aqui desse lugar. A terceira obra, agora um filme transformado em série, que eu trouxe para o diálogo, ele se intitula Entre Irmãs. A obra foi baseada no livro A Costureira e o Cangaceiro, de Frances de Pontes Peebles, que também, Frances é uma mulher nordestina, fazendeira e pernambucana, mas que hoje mora nos Estados Unidos. Ela falava que se sentia muito curiosa por não haver histórias sobre as mulheres do Brasil nos anos 30, tempos da jagunçagem, no sertão onde ela morava. Ela então pesquisa e escreve, aí sim, a escolha. Eu sou. Não estou mais falando em sina, em destino, mas numa escolha. Essas 2 irmãs são criadas sozinhas pela tia para seguirem seu ofício de costureira. Essas 2 mulheres tecem, é uma metáfora também, suas próprias histórias em um cenário francamente adverso à afirmação feminina e feminista da época. Emília sonhava com a capital, Recife, e sua moda cosmopolita. Ela se casa com um burguês e se muda para lá. Eu acho que eu não vou falar o que acontece, mas acho que vale a pena ver. É uma série de 3 ou 5 episódios. Enquanto a Luísa, a irmã, é obrigada a acompanhar um grupo de jagunços. Mas, na verdade, é ela quem decide ir. Antes de... O temor dela, o grande medo dela, era ser abandonada pela irmã quando a tia morresse. Era o medo de ficar sozinha no sertão. Então, ela decide ir e se apaixona por esse jagunço, que era o chefe do grupo com o qual ela seguiu. Ela se torna a jagunça costureira. Luzia encarna o eu sou, na sua decisão apaixonada, face ao tu és, da nomeação que lhe retorna invertida na veiculação, pelos jornais e pela boca do povo, né, do outro. És a costureira. Ao que ela retruca, metaforicamente, falando do passarinho, ela é acusada de roubar os passarinhos, mas ela diz, eu não roubo o passarinho, só faço abrir a porta da gaiola, mas é ele que escolhe se vai ou se fica. Liberdade não é coisa que se dê, não, que não deixa de ser a posição dela. Ela afirma seu amor e sua decisão sem titubear. É o seu modo de enfrentar o medo. Eu sou.
Entretanto, ela não consegue se subtrair desse destino mortífero de toda designação em terceira pessoa. Ela é jagunça, cangaceira, nordestina, severina. Eu também não vou contar o final da história dela, né, de nenhuma das duas irmãs, o destino está lá. Vocês podem ler o livro ou assistir a série, os dois são lindos. Mas elas afirmam eu sou, que tem a ver com o que a própria Neuza Santos colocava diante de uma das possíveis soluções para o racismo estrutural e estruturante. Como lidar hoje na clínica com essa nomeação em terceira pessoa? Ela é. Sobre a lógica predicativa e as nomeações, no livro Tornar-se Negro e Devir Sujeito, Cristiane Ribeiro explica, cito, a nomeação predicativa é a forma através da qual se constrói a ciência positiva e que não deixa qualquer margem para saída inventiva ou espaço para contingência na trajetória do sujeito. São 3 os tipos de emprego do nome. Classificam-se as nomeações em primeira, segunda e terceira pessoa, sendo a última mais devastadora na constituição subjetiva, pois considera a nomeação capaz de massificar, discriminar e sustentar o extermínio. É aquilo que a gente naturaliza, né, com tantas mortes reiteradas no Brasil, no cenário urbano, de pessoas negras moradoras de comunidade, e a gente não se espanta, como Ismael Salaberry, que está aí hoje com a gente, disse na abertura do Psicanálise no Fim do Mundo, que vocês estão convidados a assistir, a aula aberta, que acontece uma vez por mês, é a próxima dia 8 de novembro, às 11 horas da manhã. Só clicar lá, isso ajuda a gente a divulgar, ou entrar no link do Instagram do Psilax, está tudo lá. A autora retoma a discussão da lógica gramatical que Célio Garcia propusera quando vivo nos anos 2000. Ele fala de 3 tipos de emprego do nome. Vou citar a Cristiane. O primeiro seria aquele que se nomeia em primeira pessoa, eu sou, ou seja, o sujeito se autorizando a falar de si mesmo e arcando com as responsabilidades implicadas nessa operação discursiva. Então, não é o eu alienado, mas é o eu que rompe, que se separa dos significantes mestres que o determinam. O segundo tipo, o que está aqui no meio, né? Tu és, a nomeação pelo outro. A nomeação em segunda pessoa descreve o que o autor exemplifica com as classificações e com os diagnósticos, referindo-se ao efeito que carregam de moldar as pessoas. Recentemente, Christian Dunker fez uma daqueles vídeos dele falando, conversando com Porta dos Fundos, talvez, acho que não foi o vídeo dele, não, discutindo como que o diagnóstico ele aplaca, acalma o sujeito, porque ele designa e dá um lugar. E foi uma revolta nos comentários, porque as pessoas diziam assim, você não sabe como a gente sofre sendo TDAH, você não tem ideia do que é ter um autismo no nível grau tal, é muito fácil para você falar, é um desserviço que você está fazendo, porque o nome acopla a pessoa e o modo de gozo dela passa a ficar adestrado por essa designação na segunda forma. E na terceira, que é essa primeira aqui no quadrinho, ele é o significante destinal, é a forma mais devastadora, porque ela vira uma espécie de sentença de extermínio na medida em que apaga, sob um predicado arbitrário, qualquer expressão das singularidades. Esse terceiro tipo pode bem ser relembrado em várias cenas brasileiras. Eu pensei em uma norte-americana do George Floyd, pensei numa outra que é a daquele jovem adulto que morreu espancado no Carrefour. E, sim, e que a gente pode se perguntar, né, o que essas cenas reeditam? O que a lógica predicativa revela em sua função de recobrimento do real traumático? A gente se refere à colonialidade como uma estratégia discursiva que investe o corpo de gozo com essas predicações. Então, elas forjam hierarquias, e para o Quirrano é a raça que é a base dessa hierarquização dos corpos. Claro que gênero e classe também, mas para ele é a base. A raça é a base dessa cena que vai restar encriptada, engolfada, congelada, num tempo que Omar Davi Moreno Cárdenas, na sua tese de doutorado, que está virando livro, chama
do passado, presente, da situação colonial. Ele chama cena colonial da cena originária, vivida há 400 séculos atrás, e a situação colonial, com a situação colonial, ele designa a forma como se manifesta no cotidiano o colonialismo interno, dentro do marco de relações, sintomas e formas de sofrimento. São todos aqueles momentos cotidianos e contemporâneos que carregam uma marca colonial ou a suspeita da insistência de um anacronismo que está em jogo. É a experiência do presente, equivalente à primeira cena do trauma em Freud. Então, a gente começa a entender... Pode pular mais uma, por favor, Lucas? A gente começa a entender que existe algo encriptado, embotado no signo linguístico, que, para quem já conhece um pouquinho do Lacan, deve estar acostumada a ler o signo linguístico com o arcabouço do Saussure, que vai trabalhar com a ideia do... O Lacan inverte o signo linguístico do Saussure e abre ele, e coloca o significante, a barra do recalque, o significado, e vai dizer que esse significante em si mesmo não representa nada. É só à medida que ele se associa a outros significantes, numa linha temporal, que ele pode produzir uma significação a posteriori. Eu aqui estou trabalhando com o signo Pisciano, que o Lacan começa a adotar no seminário 7, o seminário da ética em psicanálise, que possui 3 pontos, como vocês estão vendo aí: o objeto, o representante do objeto e o interpretante, que é aquilo que associa o índice, o representante, ao objeto, e aí há aqui uma designação. Eu tenho uma hipótese, então, que aí eu já estou entrando no segundo ponto da nossa discussão, já falei das lógicas predicativas, que é a ideia da cripta. Eu retomo essa ideia dessas 2 mulheres latino-americanas, Rita Segato e Silvia Cusicanqui, que vai estar em Belo Horizonte nos dias 14 e 15, num seminário grande, acho que 14, 15 e 16, 11, 12, 13, eu estou na dúvida agora, lá na Escola de Belas Artes, trabalhando o corpo, e que traz, eu vou falar daqui a pouquinho, a ideia de que nos países herdeiros de processos de colonização, as palavras não designam, mas encobrem. Eu desenvolvo essa ideia da cripta, então, a partir da Cusicanqui e da Segato. Eu vou pegar a citação das 2 antes de explicar a cripta. A Cusicanqui, ela vai verificar, então, que as palavras no horizonte dos países pós-colonizados perdem sua capacidade de representação, de conexão entre o público e o privado, explodindo pulsionalmente em violentos levantes quando atingidas ou mobilizadas. Então, quando uma insígnia aparece, como a cena do George Floyd, eclode essa dimensão pulsional mortífera que estava guardada, sem tradução, na cripta. Eu cito a Cusicanqui. No colonialismo, há uma função muito peculiar para as palavras. Elas não designam, mas encobrem. Desse modo, as palavras se converteram em um registro ficcional, repleto de eufemismos, que escondem a realidade ao invés de designá-la. Então, a gente tem, primeiro, impossibilidade de associação entre a imagem e a palavra. Segundo, redução da potência da verdade à imagem. Terceiro, irrupção pulsional quando se esbarra no que está soterrado. A Black Lives Matter é um bom exemplo dessa circunstância. A Rita Segato, num artigo dela que se chama O Édipo Negro, ela também verifica uma dimensão sígnica, encriptada, referente ao racismo no Brasil. Ela trabalha o duplo da maternidade brasileira, na figura jurídica e biológica da mãe branca, de um lado, e da mãe de fato, a mãe preta, de outro lado, associando essas 2 figuras a 2 mulheres deusas da religião de matriz africana, Iemanjá, a mãe branca, e Oxum, a mãe negra. A ambivalência de afetos e o apagamento da história da escravização, através do duplo exercício dessa função materna no Brasil, é efeito de uma operação que ela diz assim, na falta de um nome melhor, de fora-oclusão da mãe negra pelo discurso branco oficial. Ela cito agora a Rita, ela fala assim: arranca-se a mãe não branca e oculta-se sua possibilidade de inscrição que ainda perdura, codificada e criptografada, como sempre acontece na psique, ao contrabandear, em seu lugar, outra cena, que bloqueia definitivamente a possibilidade de resgate.
Então, da Segato, a gente pode guardar a defesa pelo contrabando de uma representação que se coloca no lugar de outra e o encriptamento do vivido sem possibilidade de ser resgatada. A diferenciação, evolução, fragmentação e supressão na composição das línguas nos territórios coloniais brasileiros, essas operações foram violentamente compostas num mosaico complexo, em que as origens linguísticas foram perdidas e os laços foram construídos pela violência, pelo estupro, pela invasão, pela despossessão, pelo extrativismo e toda sorte, né, de violência colonizadora. O que me interessou foi discutir o que uma língua-mãe, la língua, guardava do som como equivocidade, enquanto efeito de gozo do corpo. Em outras palavras, como uma língua afeta o gozo do corpo. Eu tentei entender como que essa operação linguística, que foi violentamente bloqueada, vocês sabem que no final do século XVIII, 1735 ou 58, não me lembro agora, Marquês de Pombal proibiu que fossem faladas e transmitidas nas escolas outra língua que não a língua portuguesa. Ainda que a gente tivesse a língua tupi-guarani como uma das línguas oficiais do Brasil, e mais outras 400 línguas de povos originários de distintas aldeias indígenas, e as línguas de matriz iorubá, guibê, bantu, que vieram com a escravização. Então, existe algo aí de uma cena que atualiza, repete e congela, sem tradução, um passado imemorial de expropriação, modelado pela colonização e encarnando nesse índice corrompido uma descontinuidade, a partir da qual a produção de significação se encontra bloqueada. Então, qual é a minha hipótese? A hipótese é a de que, nessa dimensão sígnica, a imposição de uma língua estrangeira que interditou que outras línguas fossem faladas criou um obstáculo no nível do signo. O interpretante não consegue ligar o representante ao objeto. E essa experiência condensada, congelada, fica como uma espécie de um fantasma, uma assombração, uma imagem indelével que retorna. A cada vez, vocês se lembram, né, daquele jovem que foi amarrado num poste e surrado até a morte, um jovem imigrante negro no Rio de Janeiro. Toda vez que essas imagens reaparecem, a gente evoca no presente, atualizado, esse passado colonial. Então, essa é a tese da cripta, é uma adulteração sígnica que impossibilita até então, né, até um trabalho clínico ou político, a impossibilidade de realizar a ligação entre a ideia e a imagem, dada a imposição dessa outra língua estrangeira, radicalmente desconhecida, para escrever a experiência no campo do outro. Então, a experiência se reduz ao índice que, curto-circuitado em sua impossibilidade de ser representado, ele fica congelado nesse significado que lhe foi atribuído pela língua do colonizador. Fica retida toda a carga pulsional, mortífera, como uma intensidade viva que pode se atualizar e se historicizar pela linguagem. São umas espécies de ordens de ferro, essas imagens não dialetizáveis. Como que eu descobri isso, então, passando para a conclusão? Eu não sei se tem mais lâmina. Acho que tem aquela geopolitizar. Tem mais alguma, Lucas? Não, pode pular a carta 52, eu não vou... Sim, vamos para a clínica. Como que nasceu essa constatação? Eu fiz um trabalho junto com outras psicanalistas negras, junto a um quilombo urbano que se chama Quilombo Souza, e que me autorizou a trazer esse caso. Eu discuti esse caso com as mulheres guardiãs da palavra, da saúde, do corpo, da alimentação, nesse quilombo. A gente construiu juntas essa história, mas eu encontrei essa experiência quando o significante quilombola emergiu no lugar de pobreza, criminalidade, favelinha, como eram nomeados pelo outro social, tu és favelado, esse coletivo de moradores desse quilombo urbano. Ali nós fomos chamadas porque uma pessoa sofria de uso abusivo de álcool e outras drogas, ela sofria muito psiquicamente, e quando a gente chegou lá, havia muito ódio, ao mesmo tempo que havia eram muito ambivalentes, essa figura, essa pessoa,
que fez a gente, então, ser chamado, enquanto coletivo Ocupação Psicanalítica, que eu faço parte, componho aqui em Minas e tá mais 3 outros estados, a gente foi chamada para intervir e escutar essa mulher. Só que a gente pode entender um pouco a história de vocês, o contexto em que ela adoece, e quando a gente chega nesse quilombo, que eram 4 lotes numa rua sem saída, a gente descobre um quilombo de pessoas adoecidas. Quase todas as 35 moradoras e moradores padeciam de bulimia, depressão, ansiedade, alcoolismo, uso abusivo de álcool e outras drogas. E a gente perguntou como, né? Por que tanto sofrimento aqui? Eles haviam recebido uma ameaça de despejo da terra que eles viviam, que foi comprada pela bisavó da geração mais velha de mulheres vivas, e que fora casada com um ex-escravizado, e essa terra eles tinham registro, mas eles só souberam que eram quilombola e que eram donos daquela terra, eles sabiam que eram, mas eles só tiveram essa certeza quando eles foram ameaçados de despejo numa truculência de 5 camburões fechando a rua com sirene ligada durante dias e dias, semanas, até que, com a ajuda da comunidade local, da associação de bairro, da UFMG, elas conseguem ir à cidade da Bisa, da bisavó, encontram a documentação e descobrem o caminho que esse casal, o ex-escravizado e essa mulher negra livre, construíram a trajetória deles até chegar ali, e a ocupação da terra legal. Eles compraram, eles pagaram por essa terra. Quem ocupava ela ilegalmente eram as pessoas que estavam movendo a ação contra eles. Então, esse trabalho me permitiu entender como que afetos e intensidades comparecem fora do campo da linguagem, como? A partir dessa pessoa, dessa jovem mulher usuária de álcool e outras drogas. Por quê? Em 3 níveis, ela trazia a experiência da escravização, que marcou profundamente países como o nosso, herdeiros de processo de colonização, na medida em que ela ganhou um nome esquizofrênica, que, a nosso ver, não exatamente dizia respeito ao diagnóstico clínico dessa mulher, mas a gente entendeu, com o trabalho de mais de um ano e meio, mais ou menos, 18 meses, não chegou a 2 anos, de conversações mensais, nós íamos todo mês conversar nesse quilombo com as pessoas que podiam estar lá, nas segundas-feiras à tardinha, de noitinha, e atendíamos individualmente as demandas que surgiam. E ao escutar essa mulher, ela era escutada individualmente, e ali na clínica individual aparecia uma identificação muito forte dela com a mãe dela. A mãe dela era responsável, no quilombo, era acusada de ter matado a matriarca de desgosto, e eles falavam que ela, filha, iria matar a atual matriarca de desgosto de novo. Então ela estava numa linha identificatória, né, nesse mesmo lugar da mãe, mas o segundo nível foi o que nos chamou mais atenção, porque no momento em que ela diz, eu recebi esse nome, porque esse nome é um nome maldito aqui dentro. Um dia, numa conversação, ela fala isso. A minha avó, a avó direta dela tinha o diagnóstico de esquizofrênica, a irmã dela tinha o diagnóstico de esquizofrênica, e a terceira irmã não. Essa terceira irmã era a matriarca. Quando ela morre, ela passa o poder para essa segunda, que era diagnosticada de esquizofrenia. E aí ela fala, esses nomes servem para impedir a gente de manter a comunidade, né? Elas não chamavam exatamente de quilombo, a comunidade viva. E mais assustador ainda foi o terceiro nível desse trabalho em torno desse significante. O primeiro nível, então, é o nível subjetivo, ela identificada a mãe dela. O segundo nível é ela destampando o quanto que um diagnóstico pode mortificar uma possibilidade de construção de outros modos de significação e de participação, seja subjetiva, relacional ou coletiva. Mas o terceiro nível foi o que mais chamou a atenção da gente. Por quê? Porque a partir do índice que é ela ser essa pessoa adoecida, a gente pôde entender que esse índice de adoecimento fazia frente a uma experiência violenta
que foi a tentativa de expropriação dessa população das suas terras. Hoje elas já estão com o processo, já ganharam em algumas instâncias administrativas, já estão na justiça requerendo o seu direito constitucional pelo artigo 68 às terras que elas ocupam, e a gente entende, então, que ali tem a repetição da situação colonial. É, de novo, o estrangeiro vindo tomar tomar as terras do dono da própria terra. Não tem nada mais colonial do que essa cena. Para concluir, então, e a gente poder conversar, eu deixo esses elementos para pensar a clínica. O medo, a angústia, eles podem paralisar as possibilidades de construção, porque a gente pode tanto produzir sintoma, quanto projetar o nosso Heimlich, nossa angústia, o nosso mal-estar nessas figuras inimigas, que se tornam inimigas públicas, e contra esse movimento, o assentimento e a responsabilidade podem advir no cenário clínico. É claro que essa mulher, se fosse escutada sozinha, individualmente, ela não ia, a potência clínica não ia acontecer. Então, tem o segundo ponto, que é o território. Quando a gente pensa, né, a possibilidade de dialetização dessas predicações e dessas nomeações, ou assumir um discurso sobre si, como diz a Neuza Santos Souza, é preciso que a gente entenda que assumir a primeira pessoa exige um trabalho de recomposição histórica, exige um trabalho de recomposição discursiva. Então, a gente atua com o sujeito, mas também com o outro social. Terceiro, essa nominação, que é o trabalho de desconstruir a nominação que vem do outro, o sujeito poder se autonomear, ele tem a ver principalmente com aquilo que a gente vai encontrar com o Joyce, que vai, né, mas eu não vou entrar muito nessa discussão agora para concluir, mas Joyce é um sujeito que constrói um nome próprio, que intervém sobre a língua dominante inglesa, ele que era um irlandês colonizado, colocando 80 línguas mortas no inglês, para fissurar a língua do outro, já que era a língua que ele tinha que falar nela, né, não era mais a língua originária. Foram 800 anos de colonização, então o gaélico já era uma língua morta há muito tempo, mas ele faz todo um trabalho de recomposição na própria língua, ao se nomear, ao nominar-se a partir dos seus pontos de referência. E, finalmente, fissurar a cripta permite, como houve nesse quilombo, que a imobilidade pulsional ceda e novos significantes possam advir ali onde o nome do outro encripta e impede que a pulsão circule e produza novas vias de significação. Então, nomearem-se quilombolas foi o ponto que a gente pode dizer que trouxe para essa experiência daquele quilombo um efeito clínico radical. Então, um pouco isso que eu pensei em trazer, né? Não sei se a gente tem uma psicanálise brasileira ou não, mas certamente a gente tem muito a aprender com a experiência que a gente desenvolve aqui. Acho que só tem um obrigada depois desse, Lucas. Obrigada, gente. Palminhas na tela para você, corações e agradecimentos. Todos nossos, viu, Andréia? Vamos recolher aqui. Estou vendo o pessoal de mão levantada, beleza, vamos tentar seguir essa ordem. Mas primeiro, antes de tudo, agradecer, né, André? É muito potente poder aprender com você, o que você traz também, coisas muito, muito boas para pensar essa clínica mesmo, que também as ideias que a gente está tentando confabular aqui no Lapso, né? A partir do Lapso, a partir disso que vai rompendo, né? Que vai nascendo no asfalto. E, bom, primeira coisa, um recadinho, gente, rápido. A gente vai estar passando aqui uma lista de presença, tá? Essa lista ela vai vir com uma palavra-chave, que vai ser Severina, tá bom? Vocês vão escrever lá para poder mostrar que vocês estiveram aqui com a gente também. É uma múltipla escolha. Aí vocês vão lá e clica Severino, só para a gente saber se você estava escutando mesmo a nossa palavra. A gente vai repetir isso depois de novo também, tá? Para se caso alguém estiver aqui agora, no final a gente vai voltar a falar de novo. Mas, bom, fazer a palavra circular um pouquinho. Eu não sei o que vai ser melhor, pergunta e responde, recolhe perguntas, depois... Vamos recolher. Se você quiser tirar a imagem para ver mais pessoas, por favor, também, obrigada. Vamos ouvir, deixa a palavra circular, sim. No final eu falo.
A Lívia está com a mão levantada, então está com a palavra. Boa noite, na verdade, estamos de dois aqui. Eu e o Geraldo, tá bom? Ei, André. Ei, pessoal. Então, André traz vários pontos. Obrigado, André, como sempre, instigante. Eu tenho pensado muita coisa ultimamente, e a sua aula agora me traz um pensamento que eu já tenho tido, que é, nesse cenário todo, o que seria a especificidade da psicanálise, pensando também agora no contemporâneo, nessa atualidade, por causa desse real que se apresenta, a própria psicanálise está, de alguma maneira, sob ataque, eu vou usar essa palavra, tá? É significante. E eu acho que um meio dela se manter é ela mostrando a sua especificidade para tratar desse mal-estar que se apresenta nesse real, que desfaz qualquer realidade totalizada, né? Qualquer coisa que essa é uma característica do real também, né? Que é aquilo que a gente tira um pouco para tentar ver uma realidade organizada, né? Então, assim, eu penso o que é específico da psicanálise para atuar nesse mal-estar, sabe? Eu acho que a partir daí, né, como a gente se propõe aqui, no caso, ser uma liga de psicanálise, o que a gente procura de específico nisso que é a psicanálise para nos ajudar na vida nesse real. Seria mais ou menos isso. Maravilha. Vamos rodar mais, Lucas? Podemos. Eu vi que o Matheus chegou a levantar a mão, baixou. Eu dei uma levantadinha. Primeiro agradecer, André. Eu achei assim, incrível esse relato que você trouxe, né, dessa experiência clínica, né, com o lombo. E eu fiquei pensando numa coisa, assim, né, quando você falava sobre essa questão da cripta, você falou da seguinte forma, né, que a tratativa dada nesse contexto foi de se fissurar a cripta. Aí eu fiquei pensando a respeito disso, né, também, aí queria, né, compartilhar até para fazer, assim, a discussão, explorar um pouco mais isso, assim. Seria, assim, essa ideia da cripta um modo também, assim, uma tratativa com o real, assim, do real, mas calcada, assim, numa espécie de uma imobilidade pulsional, e o que se faz a partir disso, né, usando esse termo que você usou, de fissura, né, pensando, assim, numa quebra disso, seria, né, esse movimento, assim, a possibilidade de fazer, né, algo surgir para além disso, através, né, do movimento pulsional, né, daquilo que se move, e que permite, né, novos significantes, né, estarem em jogo. Fiquei pensando um pouco nisso, assim, queria compartilhar. Pessoal, incentivo também aqueles que talvez não tiverem entendido alguma coisa do lacanês ou algo do tipo, que está recente na psicanálise também, a colocarem também dúvidas que tem em relação a isso, que André traz da psicanálise, né? Encorajam as pessoas a fazerem esse tipo de pergunta também, tá? A gente está aqui para aprender junto. Gente, e aí se alguém quiser também, a gente faz outra volta, pode ser? Que a gente Pode vai ser. aproveitando o nosso tempo. Vamos deixar com essa. Pode ser, Lucas? Pode, vamos deixar com essas por enquanto, depois a gente gira de novo. Então, eu tomei nota aqui. Eu acho que Geraldo toca num ponto importante, que é a psicanálise sob ataque, né, de muitos lados. O lapso como função política, né, como liga, ele tem uma função política e institucional dentro da universidade, mas a psicanálise sofre, desde sempre, ataques de todas as ordens. Talvez
por ser um campo que dá conta de se haver com a verdade, no sentido... O Lacan tem uma relação interessante, ele fala de uma diferença entre saber, verdade e real. Eu vou usar isso para conversar com o Geraldo. E acho que é interessante porque o saber tem a ver com aquilo que a gente pode dizer acerca de uma verdade, que, por sua vez, é aquilo que articula uma dimensão do real a partir da nossa experiência. O que quer dizer esse palavrório lacanês todo? A gente não faz com o corpo da gente o que a gente quer. Tem uns caminhos que o corpo segue e ponto. Você quer uma coisa, ele te aponta para outra. Você não quer mais uma coisa, cai nela de novo. Então, como que isso acontece? Como é que a gente pode ser tão contraditório assim? Né? Como é que a gente pode dar tiro no pé? Porque há aquilo que desde o Freud e o Lacan recupera, desde que Freud descobriu e Lacan recupera, que é a ideia de que um corpo ele tende ao prazer. Mas existe algo que extrapola essa dimensão do prazer, justamente porque a gente fala. Porque a gente fala, a gente não consegue funcionar pelo instinto. A gente não consegue funcionar de uma maneira automática. A gente interfere com a linguagem e por isso a gente é natureza-cultura sem separação. Não existe essa separação para a psicanálise. A gente, por falarmos, o nosso corpo é traumatizado. Ele é traumatizado. Essa experiência de ser um corpo que não se reduz à linguagem, mas que só funciona a partir dela. Então, a gente vive com esse excesso o tempo todo. E esse excesso é o que vai exatamente produzir todas as defesas inconscientes que a gente vai precisar estruturar para dar conta de conviver com essa dimensão excessiva. Então, a psicanálise, sem nenhum ideal nisso, ela vai tentar se haver o tempo todo com a forma como esse excesso se modaliza. Então, é como se a gente não tivesse tentando... A gente tenta entender como é que essa defesa acontece justamente para poder trabalhá-la. É como se a gente nadasse contra a correnteza, todo mundo buscando o caminho fácil e confortável, e a gente falasse, vai dar ruim, vai por aí não que vai dar ruim. E dá ruim mesmo, né? Porque a gente faz sintoma, a gente sofre, a gente repete coisas que produzem mal-estar. E a gente vê hoje uma captura histórica, econômica, institucional desse nosso modo de se defender e de lidar com excesso. Então, quando a gente fala, cara, como é que essa pessoa é capaz de fazer isso? Né? Ou quando a gente se pega fazendo coisas que a gente não quer fazer, trabalhando 3 turnos, 4 turnos, quando a gente está todo com um discurso contra o neoliberalismo, como que a gente escreve contra o neoliberalismo e trabalha 4 turnos? Tem alguma coisa errada com a gente. Né? Então, a gente vai entendendo que todo esse colapso contemporâneo, né, da subjetividade tem a ver com o modo como a gente vai se alienando a esses elementos e se tornando o gerente do mal-estar da gente, porque a gente é que produz esse mal-estar. Então, eu diria, Geralda, que quando a psicanálise tenta se confrontar com isso e produzir estratégias, né, para desconstruir essa lógica que reproduz sofrimento, a gente acaba ficando numa berlinda, né? Porque a gente não recua, a gente não pactua com fake news, a gente denuncia o que anda mal, e nisso a gente não está numa situação de exceção. Eu queria só ressaltar isso. Nós estamos tomando a chuva com todo mundo do lado, né? Nós estamos juntos, mas a gente não recua de tentar responder a esses embaraços. E isso produz muito mal-estar. Na ciência, no cartesianismo, que ganha muitas formas contemporâneas hoje, no cientificismo, por exemplo, na universidade, porque a gente rompe com essa lógica de lugares, funções, quadradinhos, né, com essas tentativas de hierarquização no corpo social, quando a gente trabalha com os múltiplos, eu prefiro falar dos múltiplos do que das singularidades, porque as singularidades parece que a gente lida só com 1 a 1, e na verdade a gente não lida só com 1 a 1,
A gente lida com coletivos, a gente lida com universais, a gente tenta romper com essas violências estruturantes. Então, eu gosto mais dos múltiplos, né? Porque os múltiplos descentram. O singular, a gente acaba transformando o sujeito num centro. E o efeito disso, a gente sabe o que é o hiperindividualismo contemporâneo. Então, acho que tem toda uma sagacidade aí que a gente vai tentando desenvolver cada vez que um discurso tenta capturar a gente. Então, é a economia, é a ciência, é a religião, porque a gente rompe com essa crença, né, que facilita e que produz uma espécie de um amparo que envolve, né, digamos assim, que cria um conforto subjetivo. E são muitas frentes que, de uma certa forma, o avanço da psicanálise incomoda. Então, a Liga, voltando a responder a tua pergunta, e né, quando você pergunta, deixa eu tomar nota aqui, eu tomei nota para não fugir da pergunta, a psicanálise sob ataque tem a ver com isso, porque justamente nossa especificidade é o quê? O inconsciente e o real. É o que não é dado a ver, mas que determina e produz o seu impacto. É isso. É por isso que incomoda, porque a gente não se incomoda de se haver com isso. E de dar conta, humildemente, eu diria, de suportar que castrado todo mundo é. Né? Já a gente fala, vai sempre ter um limite. Pensei um pouco por aí. E, Matheus, é muito clínica essa experiência com a cripta, muito clínica. Quem me inspirou principalmente a fazer essa produção foi a Rita Segato. Eu assisti uma entrevista dela no Psopol, não sei se está online essa entrevista, em que ela disse assim: eu usei a palavra fora-oclusão lacaniana para explicar o efeito que é o apagamento da mãe preta, da babá, no inconsciente do Édipo brasileiro. Mas essa palavra não é suficiente para explicar o que eu vi ali. E eu achei isso muito interessante, porque a ideia da cripta, ela não é original, né, minha, eu aplico ela a uma perspectiva decolonial. Quem teorizou sobre a cripta foi Abraham e Torok, O Núcleo e a Casca, é o nome do livro, e lá eles vão dizer que existia uma espécie de um luto patológico em que havia na relação do sujeito que estava vivendo o luto com o objeto perdido alguma obscenidade, que a gente diria antigamente assim, uma relação edípica, talvez, um desejo de incesto, alguma coisa nesse sentido. E o sujeito enlutado tinha tanta vergonha de colocar em palavras o seu desejo inconsciente por aquele objeto perdido, que ele encriptava a dor. Ele congelava. E, com isso, o trabalho de elaboração do luto não acontecia. Ou seja, havia uma imobilidade pulsional que permanecia concentrada nesse objeto, mas não produzia melancolia ou alguma depressão neurótica ou um luto prolongado. Ela ficava encriptada. E como a Rita Segato e a Silvia Cusican, que trabalhavam essa ideia, eu tentei teorizar, eu uso até a carta 52, mas eu gastei muito tempo, eu pulei ela, mas a carta 52 eu falo dela agora, para concordada. A carta 52, Matheus, ela vai explicar para a gente, e todos, né, obviamente, ela vai explicar para a gente, numa metapsicologia freudiana, essa carta está nos escritos do Freud para o Fliss, uma carta que Freud escreveu para o Fliss, que era aquele desenho, se Lucas quiser colocar, Lucas, por gentileza, que facilita para quem não conhece a carta de cor. A carta 52, ela diz que primeiro a gente tem uma experiência com o real, que é uma experiência de percepção, em que não há nenhum rastro, nenhum traço, nenhuma marca. A gente vive perceptivamente uma experiência. Esse W aqui, a percepção. Quando essa percepção ganha um traço, que é esse Zeichen, do final da palavra, Zeichen, aqui que está escrito no finalzinho, o Z do WZ,
é quando a experiência produz satisfação e há uma primeira impressão dela. Essa primeira impressão, ela é fonemática, são sons, são fonemas, não são palavras com sentido. São marcas de uma experiência prazerosa, simultânea. Ela não tem relação lógica, ela não tem relação causal, ela só se repete. Chorou, mamou, chorou, mamou, chorou, mamou, chorou, mamou. Fica um traço naquela repetição, fica um traço marcado com aquela satisfação oral, por exemplo. Quando esse Zeichen, que é um traço fonemático, ganha uma representação de palavra, é o Sein aqui, tá vendo? Unbewusstsein, esse S-E-I-N, esse UB, a gente passa a ter um segundo registro, que não é mais uma impressão, mas uma transcrição daquela impressão que já vai se associar por relação de causalidade e já vai poder ganhar uma representação da palavra no inconsciente. Então, a gente já passa a ter a possibilidade no VB, que aqui a gente já está na pré-consciência, de falar com lógica, com racionalidade, com cadência, com causalidade. Então, aqui a gente já está no domínio da consciência. Então, a gente tem a primeira percepção, traço sem sentido, por simultaneidade, traço com relações causais, já no nível do significante da palavra, né, mais do que do significante da palavra, e quando essa experiência perceptiva, melhorou, obrigada, quando essa experiência perceptiva aqui ganha a consciência, ela é excluída. Percepção e consciência se excluem. Se algo chega à consciência no nível da palavra, você já não tem mais o registro da percepção. Então, qual que é a minha hipótese? Que a cripta, ela cria uma barreira aqui entre o W e o WZ. Você tem a experiência originária pulsional sem representação. E quando ela, na análise, pode ganhar um nome, essa cota pulsional mortífera pode ganhar uma tradução, mesmo que seja a invenção de uma palavra que não existia, como quilombola, naquele grupo que era considerado favelizado. Eles eram chamados da favelinha do bairro. Hoje eles são quilombo, eles têm uma placa, eles têm reconhecimento da prefeitura, eles recebem ajuda do Estado, eles recebem cursos, eles já promoviam festas, né? As festas são reconhecidas como tradições quilombolas, insere-se todo o corpo, gozo, capital, tudo num outro registro. Isso muda tudo. Então, a cripta, fissurar a cripta tem a ver com vacilar essa modulação para que essa dimensão pulsional possa ganhar movimento de alguma maneira. Resumindo agora mais facilmente, é isso. Obrigada, Lucas. Novamente, viu, gente? A Alissa está no chat aqui, tá? A palavra é a Severina. Alex, fez uma pergunta aqui. Você quer fazer ela com o áudio, Alex? Ou você quer que a gente lê? E aí, boa noite, gente. Boa noite. Sobre a lógica predicativa, eu fiquei pensativo se o ele não poderia ser entendido como aquilo que Lacan chamou de um significante qualquer. Eu estava pensando por essa via porque ele pensa o significante qualquer para pensar a transferência, só que seria uma forma de laço, sendo que pensando por esse caminho seria justamente um significante onde não se faz laço, justamente por essa hipótese da foracusão e das relações de opressão em que uma sociedade capitalista ela se orienta e sustenta. E era isso. Vamos lá, Alex. O significante qualquer da transferência tem a ver com o quê? Tem uma fórmulazinha que o Lacan usa na proposição de 9 de outubro de 67 para os psicanalistas da escola, em que eu trabalho isso também no meu livro Sujeito Suposto Suspeito. Eu tenho um capítulo inteiro fazendo a discussão dessa fórmula, inclusive porque falta o objeto A, falta o gozo nela. Eu faço essa discussão lá. É um pouquinho diferente uma coisa da outra. O significante qualquer eu vou dar um exemplo da minha clínica, eu chamo Andréa Guerra, né? Então meu nome favorece a transferência. Tem gente que sonha com bunker quando está entrando em análise, né? Cada um faz um uso desse meu nome, né? Eu só escuto, recolho, né? Ponho a trabalho.
Esse foi muito interessante. Foi um sujeito que ele tinha toda uma questão com as mulheres, e no momento que ele vai entrar em análise, ele sonha que ele está entrando num bunker, né, num contexto de guerra, e quem que está deitada na cama dele, lá do bunker dele? A ex-mulher. Claro que guerra está lá. Né? Então, o que é o significante qualquer? Ele pegou um traço do meu nome, transformou guerra nesse bunker, né, que ele entrou, e, de uma certa maneira, eu passo a estar no inconsciente dele a partir de um significante qualquer, que é o bunker, no caso dele. Né? Já teve outros, né? Mas esse é bem-humorado. Inclusive, é um analisante super bem-humorado. Né? Claro que ele não vê que ele está fazendo isso com o meu nome, comigo, mas eu passo a ser um SQ no inconsciente dele. A partir dele, ele está dirigindo para mim várias questões, enigmas e suposições. A lógica predicativa do ele é, principalmente, que foi a que você pegou, ela é algo externo a essa relação analisante-analista. Inclusive, para mim, o desafio da clínica contemporânea é como que você vai trabalhar com isso. Eu vou dar um outro exemplo da minha clínica. Eu atendo um jovem negro que fala para mim, eu não aguento mais ter que me vestir como se eu fosse para um casamento para comprar um sanduíche do McDonald's. Porque se eu desço com a roupa que eu estou em casa, sempre alguém me confunde com o entregador de pizza, ou com alguém que está indo roubar, ou com algum pedinte. Porque eu sou negro. Ele é negro, portanto, é criminoso, vagabundo, e por aí vai, né, que são as associações históricas oriundas do processo de escravização. Então, o ele é como se fosse um significante destinal. Eu acho que o caso do palestino, que fica mais distante da gente, é mais fácil da gente ver. Ele é palestino, então tem que morrer, ponto. É isso. Está na faixa de Gaza, tem que morrer, ponto. Nem importa a nacionalidade, claro que importa, né? Mas, então, o ele é um significante destinal, estruturado nessa articulação linguageira, da qual todos nós participamos, mesmo sem desejar compactuar com ele. Eu, como psicanalista, posso me revoltar com a história desse meu analisante, mas ele vai reencontrar isso cotidianamente. Como diz a Maria Lúcia Silva, é cotidiário, é diariamente que ele vai se deparar com isso. Então, qual o impacto, qual o alcance da análise? Eu consigo trabalhar a questão da cor dele, eu consigo, mas ele vai reencontrar isso. Como que eu vou interferir aí? Ou não há como interferir aí? É só no 1 a 1? Eu posso fazer práticas coletivas que vão mudar a imagem do negro no Brasil? Eu posso associar cenas belas nas minhas apresentações? Eu posso dizer que as princesas, como a mídia tem feito, princesas negras, heróis, super-heróis negros, isso vai mudar. Então, eu não sei se o psicanalista tem feito isso, mas o mundo tem, na questão da raça, modificado isso. Né? Ainda é forte a pregnância do ele é negro, mas a gente já tem dialetização nesse nível. Mas esse, para mim, é o nível mais difícil de atingir numa clínica. Porque o eu sou, você trabalha separando o sujeito dos significantes mestres dele. O tu és, ele produz uma resposta dialógica em relação a quem o designa. Mas e o ele é? Como que a gente vai interferir aí? Porque é a estrutura do processo civilizatório que está sendo montada. Deu para sacar a diferença? Deu sim. Muito obrigado. Maravilha. André, você acha que em relação a isso, você acha que seria uma questão, tipo assim, não é na clínica, mas é na cultura? Eu fico pensando que é nos dois, Gui, hoje em dia. Eu tenho um pouco de dúvida nessa. Para mim, esse é o desafio. Eu custei achar uma ferramenta clínica que respondesse a seguinte pergunta: por que todos os meus analisantes negros falam da cor e por que apenas 2 pacientes brancas minhas falam da cor? Isso, para mim, era um enigma. Como que as pessoas brancas não falam da cor delas? Do que a cor delas produz para elas, de privilégio, ou de qualquer coisa, de incômodo, de mal-estar, de qualquer coisa. E todos, 100% dos meus analisantes negros, trazem a questão racial. É estranho. É estranho. É, no mínimo, grave. E eu encontrei na lógica da predicação
uma forma de eu ler. Eu estou conseguindo ler o fenômeno agora. Há uma predicação. Ela é branca, portanto, ela é universal. Ela não tem cor. Ela é a pessoa humana. Já que ela é branca, e o branco é humano, ela está alienada, muito mais até, né, a um significante mestre, mas esse significante mestre regula o processo civilizatório, ou regulava. Hoje a gente já tem mais dialetização nesse nível, mas ele ainda é regulatório, né? Então, eu não sei te responder, assim, eu diria que interferir no 1 a 1, sem dúvida, mas é difícil dialetizar, porque o sujeito vai se deparar com isso de novo. É sobre a cultura? Sim, mas de que forma, né? Na política, na gestão, na produção estética, na veiculação discursiva do múltiplo, né? Em vez de a gente ficar achando que todo belo é o branco, todo belo é o todo belo é o rico, né? As estéticas plurais. Então, a gente tem aprendido, o Nego Bispo é um mestre em fazer a crítica das monoculturas que reproduzem o mesmo, e da defesa do plural, que é diferente do singular também. O múltiplo e o plural são diferentes do singular. Então, eu não sei mesmo. Eu acho que cada vez mais a gente vai interferir nos distintos níveis. A ferramenta clínica individual é uma, mas não é a única. Eu estou na universidade, eu estou aqui com vocês. Eu acho que eu já estou fazendo algo nesse sentido, né? E vocês também vão fazer vida fora. Mas eu estou exatamente nessa pergunta que você... pensando nessa pergunta que você fez. Por isso que ainda não consigo responder ela mais do que isso que eu acabei de falar. Fernanda está com a mão levantada. Se mais alguém levantar a mão por agora, a gente vai caminhando para as últimas perguntas, então. Pode ser, gente? Pra Perfeito. ficar dentro também. E Andréia, tudo bom? Tudo bom, Fernanda? Obrigada pela apresentação. Acho que foi muito importante, muito enriquecedora. Eu queria só voltar um pouquinho na fala do Geraldo, porque eu acho que ali eu sentia, enquanto ele falava, né, porque ele pergunta quais os lugares que a psicanálise ocupa no contexto da gente estar sendo tão atacado. E o que eu fico pensando muito ultimamente é um convite para a gente tentar entender se em algum ponto a gente tem que eu acho que é o que a psicanálise nos propõe, né, se a gente tem alguma responsabilidade. Em que sentido? Né, no sentido de que Lacan conversava muito com outros saberes, dentro das ciências humanas. E depois da década de 70, né, a psicanálise ela se fecha muito em si própria. O professor Tami Ayush costuma dizer que ela viveu algo como uma melancolia epistemológica. E eu não sei se é talvez algo um pouco defensivo a gente dizer que o ataque acontece porque a gente incomoda, porque a gente mostra ferida. Eu acho que isso pode ser um pouco defensivo, levando em consideração que a pergunta do Geraldo né, quais são os lugares que nós ocupamos? A gente sabe dizer, né, diante de outros saberes, não só o saber médico, inclusive as outras ciências sociais, qual é o lugar que a gente ocupa nesse contexto? A gente sabe se anunciar? A gente sabe transmitir qual é o nosso papel? Legal. Geraldo, Lívia. Só para um complemento. Tem Augusto também, o Augusto estava com a mão levantada. Então, deixa Desculpa, Augusto, Geraldo. depois eu completo. Verdade, não sei se abaixou porque se levantou sem querer. Eu abri o áudio antes da hora, desculpa. Mas eu tava criando coragem de falar que eu tava com um pouco de vergonha, mas assim, até comecei a falar no chat, tava pensando tanto em nomeação que eu errei seu nome, André, perdão. Mas eu tenho muitas questões em torno de nomeação, algo que eu reflito, né, questão do corpo, de nomeação, enfim. Durante o processo, inclusive, falar um pouco pessoal, eu não pensava muito nessa questão, né, enquanto a cor, enquanto o lugar que eu ocupava, e com a transição, algo de uma violência me veio, e a forma como eu sou visto mudou também, né, e como, de certa forma, eu comecei a levar para a análise questões que eu não levava antes. E isso, na sua fala, para mim, foi muito interessante de perceber isso, porque antes eu era um corpo que não era marcado, né, e eu passo a ter alguma marca que me coloca em outro lugar.
Eu acho que eu queria falar um pouco disso rapidamente, mas em questão da nomeação, estou com uma dúvida, porque vai para os últimos Lacans e eu acho que eu só passei por curiosidade, ainda não me arrisquei tanto, que é a questão do sintoma com TH, né? Assim, eu estou indo aos poucos. E eu fico na dúvida, porque esse sintoma ele pega algo do gozo, né? Algo particular do próprio sujeito e vai enlaçar o real simbólico imaginário, né? Uhum. Eu fiquei pensando em como isso também ainda vai capturar algo do social, porque as pulsões elas também passam por essa gramática social, né? E até que ponto esse algo do singular do indivíduo ainda vai estar impregnado disso. Enfim, não sei se eu Uhum. consegui elaborar bem o que eu queria dizer. Uhum. Uhum. Vou caminhar com você. O Geraldo vai falar também? Rapidinho, a Fernanda tocou no ponto que eu estava querendo levantar mesmo, que é essa questão, né? Sabemos qual que é a especificidade do nosso fazer enquanto quem está aí no discurso psicanalítico, né, a partir da psicanálise, sabemos trazer qual é essa especificidade, né, inclusive para fazer frente a esses ataques da psicanálise. Eu acho que, inclusive, esse talvez seja um dos problemas também isso, né, a gente saber se enunciar. E comentando e o ele eu acho que aí é a minha perspectiva, tá? O que eu penso a partir disso, eu acho que esse é um limite, inclusive, da psicanálise, né? Enquanto algo específico, eu acho que é o limite. A gente tem outros modos de atuação, outras ferramentas, para usar esse termo que você usou, né, lá no começo. Não sei se seria a psicanálise, né? Eu acho que é isso. Essa é a minha perspectiva. Pode fechar. Maravilha. Responde, Lucas. Rapidamente, né? Por favor. Para a gente não extrapolar muito. Quero caminhar para o questionamento e com essas perguntinhas fáceis de comentar aí. Não, mas vamos lá. Fernanda, acho que você traz o outro lado dessa história, né? Que é o psicanalista, não a psicanálise, se sentir no lugar da exceção. Né? Que eu tentei, num certo momento, dizer, não estou dizendo que ele está fora dessa, estamos todo mundo tomando chuva juntos. Né? Acho que tem essa dimensão que é a psicanálise ter se elitizado muito, ter se fechado em si mesma e ter perdido a mão da história, né? Perdido o compasso da história, mas principalmente algo que é muito extrínseco à psicanálise e que a gente tem convidado os psicanalistas a introduzirem no seu arsenal, né, já que nós estamos falando de instrumentos, no seu arsenal, que é a dimensão territorial e política. Um corpo, como já vou enlaçar com a pergunta, com o comentário do Augusto também, um corpo ele é sempre marcado, mas alguns corpos são evidentemente marcados por uma atipicidade. Né? Eles carregam um gozo que não é o gozo da maioria. E a Solange Faladé, que foi o braço direito do Lacan, quando morreu, né, pediu que Melman, Faladé e Miller cuidassem do seu legado e da sua escola, mas acabou que ela saiu da escola e fundou a escola dela, né, a escola própria dela. Era uma mulher negra, acho que é importante dizer isso, a gente sabe da briga do Miller com o Melman, mas a gente pouco fala da Faladé, e não é à toa, né, acho que a cor faz toda a diferença ali, mas o que eu quero trazer da fala dela é que ela diz assim, a gente até colocou no Instagram do Psilax, a base do racismo é eu achar que o outro não pode gozar de um jeito diferente do modo como eu gozo. Aí está a base do racismo, do sexismo, da transfobia. Então, que todo corpo é marcado? É, mas a marca que um corpo trans, um corpo negro, um corpo periférico trazem, elas modificam o enquadre da leitura que vai recair sobre esse corpo, inclusive de um psicanalista. Então, acho que a gente passou muitas décadas se havendo com coragem, com real, mas sem perceber que se a gente não geopolitiza, se a gente não localiza
o lugar daquele corpo não é essencializar, mas localizar, a gente vai se perder. Então, tem, sem dúvida, Fernanda, uma responsabilidade do psicanalista em assumir o que ele não fez até agora. Né? Qual é o nosso hiato histórico? Tem um atraso. A gente demorou demais a responder. A história criou a história nova, a antropologia criou a antropologia decolonial. Todos os campos assim conexos das ciências humanas estão se havendo com seus furos e seus buracos. A gente demorou um pouquinho mais, ok. Então, assim, sem dúvida, é assumir a responsabilidade e avançar. E nesse sentido, né, teve só mais uma que o Geraldo falou, só para fechar, então acho que sim, Augusto, existe essa marca, né, que modifica, e só para amarrar com o que você traz, algo do individual sempre vai guardar essa dimensão da cultura. A questão é como que a gente se posiciona em relação a isso e como que numa análise a gente vai conduzir esse processo. Por quê? Vocês também têm na clínica, certamente, de vocês, pessoas que têm experiências sexuais fora do binário homem-mulher e do binário hétero, cis, e que se sentem muito culpadas e que sofrem porque internamente não se autoriza uma posição distinta dessa posição patriarcal normativa e sofrem por causa disso. Então, sem dúvida nenhuma que essa marca ela tem a ver com a posição do outro, mas ela guarda algo da cultura, mas especialmente a partir desse ponto em que o sujeito está identificado, alienado a essa normatividade externa, que ainda hoje tem uma prevalência, mesmo com toda a luta social, com toda a militância e com toda a luta política. E isso não quer dizer que eu esteja falando que há uma redução do sujeito à identidade dele, nem uma redução do sujeito ao corpo dele, mas uma captura do corpo que produz uma identidade social, e que o sujeito tem que lidar com ela. Alienado ou separado dela, vão vestir essa camisa nele. E aí que eu acho, para concluir, Geraldo, que né, somando com o que eu comecei a falar com Fernanda, eu acho que aí é que a gente consegue perceber o quanto que parte dessa, como você nomeou no início, desse ataque, a gente produziu. Então, né, é responsabilidade nossa desfazer o mal-estar. Acho que é isso, Lucas. Obrigada. Muito obrigado, Andréia. Particularmente, estou bem entusiasmado com o que pode ser de fruto, né, dessa liga, que já começa com esse debate que eu achei muito rico, e quero convidar todo mundo a colocar esse desejo para jogo, abrir cada vez mais a palavra para mais gente estar falando e tendo questões, e a gente está construindo isso junto, né? Talvez como um horizonte mesmo de algo, de um coletivo que consiga tocar nesses pontos, né, que a gente está tocando, fazer algo a respeito disso. A gente vai ter esse encontro daqui 15 dias para a gente poder falar diretamente sobre isso tudo, tá, gente? Então, hoje não foi um espaço onde a gente conseguiu se conhecer muito bem, falar tanto, mas esse espaço vai rolar, tá? Tudo muito novo, mas eu acho que tudo muito potente também, muito especial. A gente quer ver o que a galera está querendo ouvir, o que a gente pode trazer para debater, o que a gente está de dúvida, o que está instigando a gente. Eu acho que muita coisa já apareceu aqui hoje. Antes de passar a palavra para o Gui, eu queria convidar vocês já, tá? A gente tem um evento, esse evento vai acontecer no dia 11 de novembro, e a gente vai falar justamente sobre algumas questões que envolvem a psicanálise e esses territórios clínico-políticos. Falar de território, falar de raça, classe e gênero. Vai ser um evento presencial na Fafiche, transmitido online. Peço que a gente também transmita isso tudo junto, dia 12 disso, uma terça-feira, daqui 2 semanas. Que a gente consiga ajudar a divulgar isso mesmo, chegar em mais lugares, que a gente espalhe a palavra. E também queria pedir para a gente poder abrir a câmera aqui agora para poder tirar uma foto, uma foto para a gente poder postar essa abertura da Liga oficialmente.
e poder aí estar continuando os trabalhos depois. Enquanto isso, Gui, queria falar? Tá. Espero que o pessoal não comece a ir embora, porque por medo da foto. Não, antes da foto não, vamos lá. Entendi. Cabe mais câmera. Antes da foto, não. Pelo menos com a foto, gente. Mas reenviei a lista de chamada no chat, lembrando que a palavra passe é Severino. E também, seguindo a deixa aí do Lucas, de fazer um convite. Uns dias atrás, a gente da diretoria de pós-graduação colocamos lá no avisos. Posso reenviar também. Um formulário para aqueles que já estão na pós-graduação, passaram para a pós-graduação, principalmente, mas para aqueles que pretendem fazer uma pós-graduação, tentar a pós-graduação no ano que vem, para a gente poder fazer um grupo e, a partir disso, pensar as coisas que a gente, da diretoria de pós-graduação, possa ajudar vocês. Enfim, eu acho que é isso. E aí vou passar a palavra para o Thiago, que também tem notícias. Boa noite, gente. Só para passar um recado para vocês, amanhã a gente vai ter o primeiro encontro do Lapcine, que é um clube de cinema. A gente vai fazer exibição de filmes e aí depois a gente vai ter uma conversa sobre esse filme. A gente vai assistir Cidade dos Sonhos, do David Lynch, e vai ser 5 horas na sala C404 do CAD 2.